Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 87.2, falando da classe de palavra, né? Agora estudando a classe numeral, né? O que é numeral, né? Então, numeral é aquela palavra, né, que vai indicar quantidade ou um posicionamento. Você não pode analisar um numeral solto, porque ele pode ter uma outra função. Não é assim? Então, vamos lá, aula 87.2, de olho na tela. É a classe gramatical que tem a função de indicar quantidade ou posição em determinado período ou contexto. Comprei 2 motocicletas novas. Então, tá aqui o numeral, né? 2 motocicletas. Ele está fazendo a concordância, né, com o substantivo. Se o substantivo é feminino, o numeral vai fazer a concordância em número e gênero. Eu estou usando aqui motocicletas, então vai ficar 2 motocicletas. Eu não posso colocar aqui 2, né? Porque 2 de motocicleta não tem concordância. Caso eu substituísse motocicleta por carro, carros, aí você ia ver aqui, ó, comprei 2 carros. Então, o cardinal, ele vai fazer a flexão, né, em gênero e número, tá bom? Aqui, ó, em gênero. Beleza? Se é feminino, feminino. Se for masculino, masculino aqui. Vai fazer essa flexão em gênero. O que nós temos aqui? Aquele garoto é o primeiro da classe. Esse primeiro dá uma ideia de quantidade ou de posição? Muito bem. Indica um posicionamento, uma ordem. Então, quando eu tenho um numeral que indica posicionamento, eu vou chamar de numeral ordinal. Faz 3 anos que não vejo, ou melhor, que não viajo. Esse 3 aqui é o cardinal, que vai indicar o quê? A quantidade. Agora, a flexão, né? Como já falei, ele pode ser em gênero e número quando eu tenho o numeral o quê? Ordinal. Ele vai ser apenas em gênero quando for representado pelo cardinal. Então, no caso aqui, ordinal, posso falar primeiro e primeira, primeiros e primeira. Então, aqui você já está observando que o numeral ordinal, ele vai ter a flexão em gênero e número, tá? Já o cardinal vai ter a representação apenas em gêneros, ou masculino ou feminino. Certinho? E o fracionário vai ser apenas em número. Então, aqui nós temos 1/3, 2/3, 1/5, 5/5. Beleza? Podem ser cardinais 1, 2, né? Ordinais primeiro e segundo, multiplicativo dobro, triplo, fracionário 1/3, 2/4. Podem assumir valor conotativo, no caso aqui, né? Já falei 1000 vezes. Com o algarismo romano, se colocado à esquerda do substantivo, né? Vamos ler em ordem ordinal, não é isso? Então, aqui nós temos o 20º bienal do livro. Se fosse esse algarismo depois, ia ler no cardinal. Seria bienal do livro, bienal do livro 20. Com o algarismo romano, se colocado à direita do substantivo, lê-se como ordinário de uma vez, de 1 a 10. Até o 10 você lê em ordinal, depois vai ler em cardinal. Como no caso aqui, ó, Papa João Paulo II, né, em cardinal, Leão 13. Beleza? Está em algarismo romano, mas a leitura vai ser em cardinal. Certinho? Então, amados, ficamos por aqui.
e daqui a pouquinho a gente retorna para nossas atividades. Até lá! Olá, estamos de volta, né? Para o nosso Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos começando com a nossa primeira questão. Temos aqui o seguinte: assinale o item que não é correto ler numeral como vem indicado entre parênteses. Então, nós temos aqui 6 alternativas. E na letra A nós temos o seguinte: pode dizer que no século, aqui o símbolo, será que esse símbolo é nono? O português já existia como língua falada? Na B, Pigmalião reside na casa 22. Será que é assim que é a leitura desse daqui? Estou marcando aqui para vocês. O que procura está no artigo 10 do código que tens aí à mão. Na D, o Papa Pio X, cuja morte teria sido apressada com o advento da Primeira Guerra Mundial, foi canonizado em 1954. E abra um livro, por favor, na página 201. Então, você vai, né, assinalar aquela que o item que não é correto, aquela que houve o desvio, né, gramatical. Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E, que não está de acordo. Então, será que na letra A está assim? Pode-se dizer que no século IX, olha só, amadinho, ó, nono é o 9, vamos dizer que é o 9, né? Vai ler, se aparecer primeiro o substantivo, depois o numeral, a leitura até o 10 vai ser o quê? Em ordinal. Então, aí foi empregado corretamente. Certinho? Agora, Pigmalião reside na casa 22. Será que é 22 ou 22? O que aconteceu? A leitura é o quê? Cardinal, não vai fazer a flexão. Na casa 22. Então, aqui já tem a grande chance de ser essa daqui o gabarito, hein? O que você procura está no artigo 10 do código que tens aí? Belezinha, é assim mesmo. O Papa Pio X, cuja morte, ó, tá o 10 aqui. Então, foi feita a leitura em ordinal? Ok. Abra um livro, por favor, na página 201. Ok também. Então, qual é o gabarito? Gabarito letra B. Então, essa daqui que veio com desvio, não é mesmo? Então, na ordem, vai ter a leitura. É casa 22. Fica aí invariável. Tá bom? Agora, vamos para a questão 2. Aponte a alternativa em que os numerais estão bem empregados, né? Que fizeram o uso adequado. Então, nós temos aqui na letra A, ao Papa Paulo VI, sucedeu João Paulo I. B, após o parágrafo 9º, virá o parágrafo 10º. C, depois do capítulo 6º, li o capítulo 11º. D, antes do artigo 10, vem o artigo 9º. E o artigo 22º foi revogado. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui, né, o gabarito letra D, que diz, né, antes do artigo 10, vem o artigo 9º. Beleza? Então, vamos lá. Na questão 3 tem o seguinte, tem um trecho, ó. E já no seu primeiro jogo, depois do pacto com o diabo, Tinho assombrou, fez 5 gols, 2 com cada perna e o quinto com uma cabeceada perfeita. Agora nós temos aí aqui alguns destacados,
tá certo? Algumas palavras, alguns numerais. Agora você vai falar o seguinte, a classificação de cada numeral que está destacado. Ó, na letra A tem o seguinte, ordinal, cardinal, cardinal, ordinal. Aí vai vir na sequência, cardinal, cardinal, ordinal e ordinal. Cardinal, ordinal, ordinal, cardinal. Ou a letra D, cardinal, 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 cardinal. Ou E, ordinal, ordinal, ordinal. Respectivamente. Quando eu tenho aqui, ó, e já no seu primeiro jogo, ó, primeiro, dá ideia de quê? De quantidade ou de posicionamento, ou de ordem. Então, daí você já vai descartar, né? Então, nós temos aí primeiro o quê? Ordinal. Então, a B e a C já foi o quê? Desclassificada. Vai por eliminação. 5. 5, quando fala 5, indica quantidade ou posicionamento. Então, você já sabe a resposta, né? Que fica fácil, né? Já tem a primeira, ordinal, e a segunda, cardinal, e a letra E já foi eliminada, que a segunda já foi para ordinal. Beleza? Gabarito, letra A. Então, sempre quando você for resolver alguma questão, você vai fazendo por eliminação, tá bom? E vai justificando por quê, que essa daqui não é a letra B, não é a letra C, vai justificando por quê, tá? Na quarta, nós temos o seguinte, você vai marcar o emprego incorreto do numeral, tá certo? Aqui nós temos aqui, na letra A, eu tenho o algarismo, né? Século 3. Na B eu tenho página 102. Na C, 80º. Na D eu tenho o quê? Capítulo 11. E na E eu tenho 10º tombo. Qual é a alternativa que foi empregada incorretamente o numeral? Assim, ó, veja que está entre parênteses. Alternativa E. Mas por que? Que Márcia? Alternativa A. Por que, amadinho? Nós temos aqui, ó, o algarismo romano. Eu venho primeiro o substantivo e depois eu tenho o algarismo. Do 1 até o 10, você vai fazer a leitura em numeral ordinal, não é isso? Então, o certo seria aqui o quê? Século III. Ai, professora, soa ruim, mas é assim mesmo. Aquele que é o diferente que é o correto, tá bom? Nada de falar século III, é século III. Beleza? Que é para marcar a incorreta. Beleza? Não é dizer que isso aqui. Então, aqui era para a leitura é século III, página 102, 80º, capítulo 11. Por que capítulo 11, professora? Porque, ó, até o 10 você lê, faz a leitura em original. A partir do 11, amadinho, pronto, a leitura vai ser em cardinal. Tá certo? Ficou claro assim? Ótimo. E agora, a nossa questão, naquela questão que a gente fala assim, o se liga no Enem, que é o momento de você treinar, amado. Vamos lá, primeira leitura, é da revista Veja, tá bom? Muito explorado, né? A banca escolhe esse gênero textual, tá certo? O Enem trabalha com vários gêneros textuais, tá bom? Então, aqui é um fragmento da revista Veja. Se a prática leva à perfeição, então imagine o sabor dos pratos elaborados bilhões e bilhões de vezes. A segunda oração, que compõe a referida peça publicitária, contém a expressão pratos elaborados bilhões e bilhões de vezes. Em recente declaração à revista Veja,
a respeito do seu filho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a afirmação: deve haver 1 milhão de pais reclamando, porque meu filho não é o Ronaldinho, porque não pode todo mundo ser o Ronaldinho. Comando da questão. A respeito das expressões destacadas nos trechos acima, é linguisticamente adequado afirmar que... Então, nós temos aqui na letra A, né? Em ambas as expressões, que são essencialmente numerais, existe um uso figurado que expressa exagero intencional. B, apenas em bilhões e bilhões, em que bilhões é essencialmente o pronome, existe o uso figurado que expressa exagero intencional. C, apenas em bilhões e bilhões, em que bilhões é essencialmente advérbio, existe uma indicação precisa de quantidade. D, apenas 1 milhão, que é milhão, é essencialmente adjetivo, existe uma indicação precisa de quantidade. E apenas expressões que são conjunções coordenativas aditivas, existe uma indicação precisa de quantidade. Então, amadinho, linguisticamente adequado afirmar A, B, C, D ou E. Temos aqui a letra A, né? Em ambas as expressões são essencialmente numerais. Existe o uso figurado que expressa exagero intencional. Lembra que os numerais também faz parte, né, da questão das figuras de linguagem? Sentido figurado, sentido conotativo? Sim. Então, vamos aqui agora às homenagens, né, às escolas. Quais são as turmas que aparecerão? Vamos lá. A primeira é a turma da professora Maria Rosa, da Escola JK, extensão Escola Plácido de Castro de Jaru. A turma do primeiro ano da professora Maria Rosa. Maria Rosa, obrigada pela participação. Temos a outra aqui, é a turma da professora Vilma Ribeira. A professora Vilma sempre está presente, né, marcando presença aqui com a gente. Certinho? Um grande abraço, professora, e a sua turminha. É a turma da Gisele, né, Fernandes, ela que nos enviou esta imagem. Temos aqui também a Escola Presidente Eurico Gaspar Dutra, distrito do Iata, turma da professora Josiane. Olha aqui, ó. 2 imagens, 2 registros maravilhosos. Mais outra, tem a Escola Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, a professora Maria de Fátima Brito, de Montenegro. Cadê a professora que não apareceu? Hein, professora? Te dá o desconto porque você que tirou a foto. Fez o registro, né? E aqui a turma do professor João Carlos, né, da Escola Arthur da Costa e Silva, município de Alto Alegre, da CREA de Alta Floresta, né? E aqui cada aluno, no dia do clube de leitura, que ele usa essa árvore aqui, esse cantinho maravilhoso, reservado, né? Tem as alunas Elisiane, Giovana e Evelyn, Josiane Camila, Kathleen, Letícia, Lucas Gabriel, Mariana, né? A Mariana dos Santos, a Mariana, Matheus, Samila Thaís, Rafael, Charlene, Silvio, Tiago, Vinícius e Yasmin são os estudantes, né, da Escola Arthur da Costa e Silva, de Alto Alegre, dos Parecis. A turma também, que não deixou de marcar presença, é a turma do professor Genésio Souza de Oliveira, né? Escola Silva Jardim, extensão Arthur da Costa e Silva, Alto Alegre dos Parecis também. Um grande abraço, professor. Mas temos mais aqui da turma da professora Vanderleia, de Espigão do Oeste. Beleza? Escola Sertanista, Bebê da Silva.
Um grande abraço, professora Vanderleia. E a turma da Escola Jequitibá, Extensão Escola Valdomiro Francisco de Oliveira, de Machadinho do Oeste, professora Isabel. E finalizando, ainda não, amadinho, é a Escola Pedro Vieira de Mello, Extensão Jaru, professora Valciele de Tailândia. Mais outra turma? E a Escola Joaquim Pereira da Rocha, né? Extensão Hermínia Castor de Oliveira, cidade de Machadinho do Oeste, professora Vilma. De novo, a professora Vilma aqui. E a Escola Paulo Nunes Leal, daqui, Porto Velho, da professora Clarice, é isso? No nosso clube de leitura, né? Da primeira unidade, certinho? Beleza? Então, amados, terminamos a nossa aula, mas antes de terminar, amadinho, faltou a mensagem, de olho lá na tela rapidão, só para a gente ler a mensagem. Então, só a mensagem, amado, por favor. Não deixe que aquilo que você não pode fazer interfira naquilo que você deve fazer. Então, essa daqui finaliza com essa mensagem, uma reflexão. Beleza? Muito obrigada pela parceria de vocês e até a próxima.